Bom dia para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Papo de Transformação, o programa que vai inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Bom dia, Gui! Bom dia, Mari. Mais um domingo juntos aqui. Que alegria começar o domingão com uma ótima entrevista. Nós estamos hoje com a Lélia Cristina de Mello. Ela que é psicóloga clínica, orientadora familiar, especialista em neuropsicologia, educação e desenvolvimento familiar e pessoal. Tem tudo a ver com o nosso programa, né, Mari? A gente tenta transformar, mas transformar o ser humano. Exatamente, desde o começo, desde a criação, né? É isso aí. Lélia, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda ao Papo de Transformação. Muito obrigada. Eu que agradeço a confiança depositada em mim. Tomara que a entrevista seja muito útil, muito frutífera para quem assistir. Com certeza será, Lélia. Eu vou passar para minha amiga, colega de bancada aqui, Mariana Braga, fazer a primeira pergunta, até porque eu sei que ser mãe é um assunto de destaque também do nosso Papo de Transformação de hoje. É claro, nada mais justo que passar para a mãe aqui da mesa. Obrigada. Não sua mãe, né? Mas mãe do Gabriel, de 5 anos. Vamos lá, então. Lélia, conta pra gente, né, sobre isso. Eu vivencio isso e a senhora deve conhecer muitas situações assim também, né? A gente ouve muito falar, eu ouvi por muito tempo na vida que a gente meio que tem que escolher ou ser uma excelente mãe, focar na maternidade, em cuidar da casa, ou seguir uma carreira profissional. Eu tenho tentado equilibrar esses dois pratos, né? E essa é a tendência. Como é poder priorizar ao mesmo tempo a maternidade, uma maternidade levada a sério, estar presente, mas também poder tocar a vida profissional sem que uma coisa fique competindo com a outra? Então, claro, olha, não dá para se considerar a vida da mulher que é mãe em dois grandes blocos. Ou fica em casa ou sai de casa em período integral e fica horas e horas e horas longe dos filhos, tá bom? Ó, nos dias de hoje existem muitas possibilidades da mãe trabalhar e também ser uma boa mãe, porque não adianta ficar em casa. Só ficar em casa não garante a educação de excelência dos filhos. Muitas mães ficam em casa, optam por isso, mas não necessariamente educam bem. Então, a mulher, ela também tem algo para dar à sociedade, e isso é exemplo para os seus filhos. Então, ela pode ir, eu sempre digo que ela vai, mas ela fica, né? Ela fica porque ela deixa as marcas dela, ela deixa o afeto, ela deixa a moral, ela deixa as regras. Então, a mãe, ela se ausenta temporariamente e volta para sua prole. Os filhos, eles entendem, quando esse é o caso, que a mãe foi, ela está ajudando outras pessoas na sua vida profissional, mas a prioridade da vida dela é a família, né? Servir a sociedade está num outro âmbito, é muito importante, mas não é o principal. O principal é estar muito atenta, mesmo que estando fora, a condução da vida educacional dos seus filhos. Então, não se inviabiliza maternidade com vida profissional. Bom, Lélia, e aí eu pergunto do meu lado aqui, que sou o pai do Gael, que tem 4 anos, como é que é o papel do homem como pai, até para uma sociedade ainda melhor e, claro, né, para que a mãe possa ter o papel de mãe, o pai, como ele deve se comportar de fato para a melhoria não só do ambiente da casa, mas do filho e da sociedade, Lélia. Olha, o pai, ele é um grande parceiro, tá? Eu sempre digo que o pai não é vice-mãe, o pai não é babysitter, a função do pai não se resume a pôr o filho no colo, nos ombros no final de semana e dar uma passeadinha no sábado de manhã. A função do pai é muito do lado da mãe. São dois papéis super conectados. Quando isto acontece, que o pai se envolve nas questões menores, inclusive, da vida educacional dos filhos, os filhos saem melhores. Eles são melhor educados, são mais realizados, ficam mais seguros, porque as duas pessoas mais importantes da vida deles se conectaram para atender eles mesmos, os filhos. O pai tem que ser muito mais parceiro, aliás, eu quero até fazer aqui uma chamada, porque os homens não estão cumprindo bem o seu papel, por incrível que pareça,
porque a gente ouve do lado de cá centenas de mães dizendo, e a gente vê na vida real, né, que os homens, eles são pouco participativos. Também tem um fator que a razão está também em que a mãe, ela neutraliza o pai porque ela acha que ela faz melhor. Ela cumpre melhor, ela sabe corrigir, ela que sabe higienizar, ela sabe brincar. Então, ela meio que inconscientemente tira o pai da jogada. E o pai se aproveita disso. Mas o pai tem um papel fundamental desde o bebê. Não é preciso esperar que os filhos cresçam para o pai atuar. Os bebês já olham assim com ansiedade, né? Assim, com entusiasmo para a imagem do pai. Eles nem sabem falar ainda, né? Não sabem se expressar, mas quando olham para o seu pai, que é um homem, que é uma figura até menos presente naturalmente, porque a mãe que cuida mais do bebê, amamenta, enfim. Então os filhos olham com muita alegria só de olhar. É uma comunicação não verbal. O pai tem que ser muito companheiro da mãe no papel de educar tanto os meninos quanto as meninas. Os meninos para eles se identificarem com o pai e as meninas para se sentirem mais seguras com a presença do pai, né? Então não adianta, não é assim, a vida familiar, ela não pode ser 80% maternidade e 20% paternidade. Tem que mais ou menos mesclar 50%. Não é matemática, é óbvio, né? Mas essa que deve ser a medida, a dose de pai e de mãe. O pai se preocupando e se envolvendo. Pais envolvidos também são mais realizados como pai. Por que alguns filhos nem querem ir com o pai? Porque é uma figura um pouco estranha. O pai perde o traquejo do relacionamento com o filho, de tanto que o filho fica com a mãe. O filho se acostuma com o modus operandi da mamãe e conhece pouco a figura paterna. Aí o filho meio que rejeita, não é que não ame, mas é que não tem intimidade afetiva com o seu pai. Por quê? Porque o pai não é presente. Então, não existe uma família bem estruturada com o pai numa função secundária. Tá? As famílias melhor estruturadas têm ambos, o pai e a mãe, muito ativos, presencialmente e nos processos todos de educação em todas as idades. Pai e a mãe juntos e assim, sócios, para atender bem, para educar bem os filhos, criam filhos mais preparados para o mundo, muito mais seguros. Um não redime o papel do outro, jamais. É preciso os dois se entrelaçando nas funções do dia a dia, de segunda a segunda-feira. Importante entender essa diferença dos papéis, mas como são complementares, né? E, Lélia, a gente vê diversas configurações de família, né? Por exemplo, principalmente para a mulher que trabalha fora, né? Que não pode estar ali o tempo todo. A rede de apoio é muito importante, normalmente relacionada aos avós, né? Eu, particularmente, tenho meu pai e minha mãe como meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Quão importante é hoje, principalmente, nessas novas configurações, na nossa nova realidade, o papel dos avós? Então, é muito importante, porque assim, depois dos pais, em seguida dos pais já vem os avós, né? Não é a tia, não é a babá, não é empregada, não é a professora, são os avós, logo em seguida dos pais, mas veja bem, em seguida, tá? A família primordial, assim, a dupla, né, mais consistente e mais responsável são o pai e a mãe, que esses sim devem, como pai e mãe, com esses dois papéis tão importantes, levar, conduzir. E eles têm as suas regras, têm a sua legislação própria para educar os filhos. Então, o que acontece? Os avós, quando eles entram, deve ser para colaborar, tá? Não para interferir. Mas o que se tem visto nos últimos tempos são avós muito imaturos.
muito imaturos que querem tomar o lugar do pai e da mãe e contradizem o pai e a mãe. E os principais prejudicados são as crianças, os filhos, ou criança ou adolescente. São sempre os filhos, porque os filhos devem ver, sim, diferença, inclusive, entre os quatro, pai, mãe, vô e vó, mas diferenças de performance, de perfil, de personalidade, de temperamento, de jeito de ser, de preferências, mas não diferenças fortes no comando, nos conceitos, nas premissas educacionais, nas regras familiares. Então, os avós, eles cumprem bem o seu papel, mas muito bem, e são muito colaboradores, e é uma relação de muita afetividade, sempre foi. O avô e a avó, eles não precisam assim ter a sustentabilidade da relação deles, não é preciso que seja como o pai e a mãe. Não é possível imitar o pai e a mãe. Eles têm que obedecer, segundo o pai e a mãe, as principais regras deles. Só as principais. Mas o que mais se estabelece entre avós e netos é o afeto, é a alegria, é a brincadeira, né? É aquela presença aconchegante. É o avô que conta, o avô que passeia, que pesca. É a avó que conta historinha, que desenha junto, né? Então, assim, é uma extensão da família nuclear, o avô e a avó. Eles dois são uma extensão da família nuclear, só que eles têm que ser saudáveis, funcionais, deixar que os pais tomem à frente as rédeas da educação. O vô e a avó, eles têm que perguntar para o pai e para a mãe quais são as premissas. Por exemplo, se eles forem passar uns dias com os netos, com os avós, porque os pais vão viajar. Eles devem entender por onde vai passar as regras da educação, que horas toma banho, o que come, quando come, telas não, ou sim, quanto, o que, né? E isso sendo harmônico, as crianças olham para aqueles quatro, digamos, hipoteticamente, se tem os quatro, e ela se sente muito segura, muito assegurada afetivamente e moralmente. Porque o certo e o errado, naquilo que é fundamental, que é essencial, todos devem ter o mesmo parecer do certo e do errado, do feio e do bonito, da mentira e da verdade, do indigno e do exemplar, entendeu? Então, não, uma coisa são as diferenças secundárias, perfeito, todos são diferentes uns dos outros, mas não pode haver diferenças naqueles princípios fundamentais da vida. Sendo que ao avô e à avó resta, e é normal, um afeto muito mais desenvolvido, muito mais momentos de afeto do que de regras. Mas as principais regras devem ser levadas em conta por eles em relação aos seus netos. Lélia, você falou sobre as questões educacionais no seu comentário. Eu te pergunto sobre os desafios de se educar os filhos no mundo de hoje. A gente tem que lembrar sempre, inclusive é um assunto recorrente aqui no Papo de Transformação, a questão das redes sociais. E saber de você como conseguir educar os nossos filhos nesse mundo de hoje. Uhum. Olha, os pais devem blindar os filhos. Esta é a função dos pais desde os primeiros. Pais protegem. As redes sociais, elas são, de modo geral, para a criança e para o adolescente, não em tudo, não sempre, mas são perniciosas. A criança e o adolescente não têm dose, eles querem muito. Eles não têm razoabilidade no uso da internet. E não é só internet, né? Às vezes nós vemos assim famílias, amiguinhos no colégio, na escola, vizinhos, muito disfuncionais, porque os pais não dão uma educação com muito esmero. Então é preciso, de alguma maneira, ensinar mais, educar mais, orientar mais, esclarecer para os filhos muito mais. E a questão é,
que os pais vão dizer que tem que respeitar aquelas outras pessoas diferentes, mas que assim, aqui na nossa família, aqui na nossa casa, as coisas funcionam desta maneira. O mundo está lá fora. O meu filho não pode ser a lixeira do mundo, por exemplo, pela internet. Então, eu vou demorar muito para dar um aparelho de celular para o meu filho. É o ideal, não está sendo assim. Antes, os adolescentes ganhavam celular, agora as crianças de 9 anos já ganham celular. Então, e ainda por cima, eles ganham sem legislação, sem lei, sem regras. E ainda por cima, muitos adolescentes, por exemplo, têm uma senha em que os pais não podem acessar. Então está o adolescente de frente para o mundo, que tem de tudo, né? O mundo global. E os pais ficam assistindo, temerosos, vítimas. Os pais, nos dias de hoje, estão muito fracos e muito sem autoridade. O que o pai e a mãe teria que fazer para proteger, para educar com eficácia, é não permitir que o mal, todo erro, todo equívoco de fora da família entre no coração dos seus filhos. Para isso, os pais não podem permitir muitas coisas, mas, acima de tudo, os pais têm que ter um programa sistemático de orientação familiar. Conversar, ensinar, explicar, esclarecer, orientar sobre o que? O bem e o mal, sempre digo. O falso e o verdadeiro, o justo e o injusto, causa e consequência. Se fizer isso, vai provavelmente acontecer o quê? Se fizer aquilo, o que vai ser? Veja o exemplo do vizinho tal. Olha o exemplo, olha o que nós vimos naquele filme. Veja a notícia que passou na televisão em relação a tal coisa. Então, assim, os pais têm que ser fortes e convincentes. Mais convincentes do que eventualmente alguns professores, do que os colegas, do que alguns influencers que influenciam mal. Né? Então, assim, o protagonismo do pai e da mãe, a força, a liderança tem que ser maciça, muito mais do que antes. Hoje existe uma trincheira. Os pais de um lado, a família boa, a família que quer se acertar, está de um lado da trincheira e as redes sociais, a internet, né? Que também tem coisas excelentes, muito boas, mas é que tem que saber escolher, e as crianças não sabem, e adolescentes não sabem, e repito, não só a internet, pessoas ao vivo, né, próximas, também são muito mais influências. Então, existe uma trincheira em que os pais estão de um lado e esse outro mundo está do outro lado, e é uma guerra, de alguma maneira é uma guerra. Mas não tem problema, é preciso guerrear, é preciso usar as armas corretas. Um pai e uma mãe, o que a gente vê daqui, eu do lado de cá, que sou psicóloga, né, que também tem uma página na internet, que converso muito com as pessoas, é que os pais estão assustados e eles estão medrosos e eles estão fragilizados e eles são vítimas e de alguma maneira estão sendo escravizados pelo desejo dos filhos, que querem esse mundo. Eles querem esse mundo do erro, porque o mundo, eventualmente, do erro é gostoso. O que é gostoso? Sair de noite na balada, qualquer balada. O que é gostoso? Comprar roupas de grifes. O que é gostoso? Ter festas bem caras. O que é gostoso? Dirigir antes da hora. O que é gostoso? Beber à noite. Né? O que é gostoso? Não estudar. Entendeu? Então, tudo que é efêmero, tudo que não é valor, as crianças querem. Mas é natural isso, porque a criança é movida pelo princípio do prazer. Quem que está aí se batendo, um pouco sem o chão? O pai e a mãe. Porque eles não estão conseguindo conter.
Eu dava uma palestra ontem para um colégio de São Paulo, que é assim, o que eles têm que fazer? Qual é a minha proposta? Que eles se juntem, que eles se reúnam, aqueles que querem o que é bom, façam clubes de pais que têm os mesmos objetivos, as mesmas finalidades educacionais, que querem educar com valores e com princípios. Não dá para deixar o filho assim, cada pai nas casas ficam isolados. O isolamento fragiliza e a união fortalece. Então, os pais que têm as mesmas premissas, eles têm que se reunir, têm que fazer um esforço para isso, não é fácil. Tá? Eles têm que achar um tempo para ter filhos bons perto de outros filhos bons. Aí tudo bem, você pode ir para o mundo, não é que no mundo todo mundo é bom, obviamente, a realidade não é essa, mas só que crianças junto de outras crianças e de outros pais que têm a mesma finalidade, elas ficam mais convencidas de viver uma vida um pouco mais virtuosa, né? Agora, uma mãe solitária numa cidade, numa sala de aula em que 22 alunos têm celular e 3 não têm, não é muito fácil. Então, quem é bom e quer ter uma vida familiar saudável, educar muito bem os seus filhos, tem que se unir com aqueles que também querem. Na cidade, no bairro, na escola, tá? Nada de ficar isolado. Outro dia eu escrevi alguma coisa assim, uma seguidora me disse, olha, nós já fizemos isso. Nós juntamos uns pais para fazer esportes todo final de semana, a família inteira, o pai, a mãe e os filhos. E eles vão andar de bicicleta ou fazer algum outro esporte e todo mundo acompanha. E ninguém usa celular, por exemplo, nem os adultos. E muito menos as crianças ou adolescentes. Eles aproveitam para uns andam, outros não, uns praticam esporte, outros não, mas eles estão o quê? Juntos. Essa unidade, essa coesão, tendo como premissa os mesmos objetivos, facilita muito mais a educação dos filhos do que só a mãe e só o pai falarem, né? Às vezes cai no vazio. Por outro lado, um pai e uma mãe, eles têm que ter uma liderança. Não dá para ser pai e mãe fraquinho, tímido, pálido, apático. Porque daí o filho olha, é só regras, né? A vida é dura, é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer não sei o quê, que chatice, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não, a vida das crianças, por exemplo, sem redes sociais, tem que ser entusiasmante. O que é que você vai pôr no lugar da ausência daquele aparelho? E, na verdade, tem um mundo, uma grande oferta de atividades para oferecer para essas crianças e para esses adolescentes. Mas os pais não vão muito atrás, falta esforço. Tem que ter pequenas comunidades que se salvem. Essas pequenas comunidades vão se fortalecer e influenciar. Não é para ser influenciado pelo que está errado, é para influenciar no bem aqueles que estão enganados, né? Então, assim, falta. Agora, eu fiquei bem feliz, foi um depoimento só, mas atrás de um a gente sempre sabe que tem mais. É isso, 10 famílias, 11 famílias, 12 famílias, 15 famílias que querem a mesma coisa. Então, eles se encontram com muita regularidade, eles conversam sobre educação, eles estudam, eles, de uma maneira geral, tomam as mesmas medidas educacionais com seus filhos. Isso ajuda muito, fortalece os pais e convence os filhos. E a gente vê, né, no caso da maternidade, né, a gente viu, conforme nas as suas redes sociais, a senhora teve algumas perdas e a gente vê cada maternidade, cada história, cada gestação, na verdade, transforma a mãe, transforma o pai também, né, a gente espera que transforme todo o ambiente em volta. Quão impactante é, como a gente fala aqui, papo de transformação, né, essa transformação de receber alguém na família? Pois é, veja, receber alguém na família é receber uma nova vida. Nada
nada, nada, nunca é tão primordial, tão importante do que receber uma nova pessoa dentro de uma família. Nada, nem nada. Porque, assim, uma pessoa, um bebê, ele é muito mais importante como pessoa, o valor que o ser humano tem, assim, se sobrepõe à riqueza de todo o universo. Só uma pessoinha, um bebezinho. E então, assim, quando vem, é para ser um presente, mas o maior não tem igual. Não tem nada igual. Quando alguém me diz que está grávida, eu fico feliz por ela. Eu não sei se ela ficou feliz, se ela não ficou. Algumas ficaram, outras não. Eu fico enlouquecida. Eu acho que é a melhor notícia que tem, que é a vida. É uma vidinha que vem e que o pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe, tem a responsabilidade de conduzir uma pessoa inteira, corpo e alma, para o bem maior, para construir, levar uma pessoa a ter o máximo de categoria, o máximo de categoria humana a que ela veio, porque ela veio com uma missão. Tudo em ser humano é transcendente. Tudo é transcendente. O problema nosso na atualidade é que nós estamos muito superficializados. Então, o que parece que é criança, nenê, nascimento? Parece que vem, ai, bonitinho, tira fotografia, paga não sei quanto para formar um álbum, faço um aniversário de primeiro aninho, uma festa linda, enfim, depois começa a ficar difícil. Eu não aguento, eu gosto do meu filho, mas não gosto da maternidade, não é muito difícil, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, o que eu faço com aquele outro, as pessoas não têm mais a tradição. Eu nunca vi isso, para mim é um fenômeno. Nunca vi. Eu tenho uma vida, né, uma história aí já meio século, e sempre vi pessoas nascendo lá quando eu estava na infância, priminhos, enfim, vizinhos, que nasciam, e as pessoas iam fazendo, era uma alegria, iam criando e educando para o bem. A maior parte das famílias educavam para o bem, nas virtudes, umas um pouco mais, outras um pouco menos, e esses meninos e meninas iam crescendo e viravam homem, viravam mulher, né? E agora tudo é difícil, dar banho é bem difícil. Dar banho no neném é muito difícil. Amamentar a criança é muito difícil. Meu Deus, como que eu faço para dar de comer? E dormir, então, dormir é o caos. Tudo é caos. Eu, na verdade, sou psicóloga, sou muito reflexiva, estudo muito, tenho alguma experiência e eu não sei onde é que está o problema. Não sei onde é que está o problema. Uma vida é de uma validade tão insuperável, mas tão, tá? Que você tem que... É imerecido que um bebê nasça de um casal. É o maior bem, é o maior presente. E se tiver algum irmão ali nessa família, já mais velho, que já nasceu, tem que sentir, perceber, através dos olhos e da conduta do pai e da mãe, que ele está ganhando o maior presente da vida dele, que é um irmão. Não tem para ninguém. Irmão é bom demais. Irmão é amigo para sempre. Você dá para a criança uma companhia fiel, porque os laços sanguíneos, eles se sobrepõem, as amizades são ótimas, mas a amizade dentro da família é o que tem de melhor, é onde eles vão se ajudar, fazer companhia, se ouvir, compreender, contribuir, engrandecer o outro. Nunca vai ter solidão. Quem tem irmão não tem solidão. Não tem. Nunca vai ter. Desde que a família seja afetivamente estruturada. Então, uma nova vida se a gente pensar, é alguma coisa assim, sobrenatural. Tá? Infelizmente, as pessoas querem, no máximo se desse para ter meio filho, ter um meio filho. Né? Mas não é todo mundo. Então, assim, vejo muitas famílias felizes com irmãos,
onde uma reunião familiar já é uma festa. E irmão brinca com o irmão. Ah, mas o meu filho só me quer. Ele quer alguma companhia, o teu filho é normal, né? Graças a Deus. Se ele é normal, todo ser humano quer companhia. E aí o teu filho não tem companhia, não tem um irmão, não tem um primo, não tem um amigo, ele vai querer você, né? Então, assim, não precisa dar presente para o filho mais velho, porque o maior presente ele já está ganhando através desta fraternidade familiar, que é mais um irmão, né? Famílias felizes, quando a gente vê, é muito claro de ver. Muito claro, famílias felizes, claro, tem que ter uma saúde mental nelas, né? Tem que ter virtudes, mas elas são mais felizes quando tem o pai e a mãe, irmãos. Desde que o mundo é mundo, existe irmãos, né? Não sei, agora estão sabotando essa ideia, mas é a ideia original, é a ideia normal. Então, uma vida que vem na família, uma e mais uma, tanto faz, qualquer vida, qualquer, ela é para encher os olhos de orgulho, para encher o coração de alegria, na verdade. Da importância da vida e o quanto ela vale, a gente sabe que vivemos num mundo muito corrido, onde as pessoas em diversos momentos perdem aquele sentido da vida, aquele algo mais, né? Por que que estamos aqui? Criam-se essas dúvidas e eu gostaria de saber de você, para a nossa audiência, como os pais podem ajudar os filhos a buscarem esse sentido para a vida, esse algo a mais. Perfeito. Os pais, eles têm que perder a mania de serem superficiais e distraídos, tá? Chega, porque estamos criando crianças assim bobinhas, super inteligentes, super mega inteligentes com o nível de informação que o mundo dá, as tecnologias trazem, enfim. Mas as crianças, os adolescentes estão bobinhos e muitos tristinhos e muitos bem vazios, né? Então, o pai e a mãe tem que educar, saber conduzir a educação com muito amor, muito afeto e muita conscientização moral e já ir assim delineando, ajudando a delinear, a desenhar no pensamento dos filhos para que ele veio, quais são as habilidades que ele tem. O que ele tem de categoria humana? Ele é o quê? Bondoso? Ele é uma pessoa de iniciativa? Ele é muito amigo dos amigos? Ele tem um coração bem grande, ele sempre ajuda os outros? Ele é o quê? Bem responsável? Ele é alegre? Tá? Então, o filho, cada pessoa, cada criança tem aí um agrupamento de qualidades humanas, de virtudes humanas, que os pais precisam enaltecer e ajudá-los a praticar. Os pais têm a tendência de padronizar, tratam todo mundo meio igual. E a ênfase educacional está, infelizmente, medíocre, muito nos hábitos. O que para hoje parece que é um filho bom? Quem estuda, faz lição, cumprimenta as pessoas, come com a boca fechada e fala mais ou menos que obedece. Né? É assim, pouca coisa. Né? Falar com a boca fechada, não se sujar. Né? Não, ele não vai lá. Né? Assim, umas coisas bobas, entendeu? E tem que estudar. E só tem que estudar. Meu filho só estuda. Eu sempre digo que estudar é pouco demais, só estudar. Tem que estudar e estudar muito, estudar bem e tem que trabalhar desde cedo, uns para os outros. Um irmão serve outro irmão. Um filho serve o pai, a mãe, a avó, o amigo, o vizinho. O irmão está doente com febre. Quem vai levar a frutinha para ele, o chá? O outro irmão. Por que tem que ser sempre a mãe? Quem que vai fazer o chá? O adolescente, que já sabe mexer com fogo. O adolescente vai fazer o chá para levar para o irmão doente. O mais velho que sabe ler, vai ler historinhas para o mais novo que não sabe ler ainda, que gosta de historinhas. Então, é aquela força centrífuga. Servir,
pensar nos outros, pensar primeiro nesse primeiro núcleo, a primeira sociedade das crianças é a própria família. Então, os pais têm que ampliar o coração dos seus filhos. E o que está se fazendo é o contrário. Os pais são serviçais. Por isso que as mães são escravas, todos escravos. E os filhos os tiraninhos, muitas vezes. Porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tem uma preguiça de lascar. As crianças estão com uma preguiça impressionante. Com toda a saúde e força que elas potencialmente têm, eles estão muito preguiçosos. Adolescentes, eles são inativos, né? Então, por quê? Pai e mãe. Qual que é o problema? Pai e mãe. Não é criança. A criança tem as tendências dela. Nasce com um temperamento daqueles 4 e ela nasce com tendências muito positivas e com tendências negativas, os dois. Nós todos, o mundo inteiro, desde o primeiro homem até o último, é assim. O que forma um homem bom, uma mulher decente? O pai e a mãe. Qual que é o nosso problema hoje na política, na justiça? Por que as pessoas são assim? Por causa muito por causa do pai e da mãe deles. É claro que cada pessoa tem a liberdade, depois de adulto, de escolher o caminho, né? De escolher entre o bem e o mal. Tem a liberdade. Mas se ele tiver tido um terreno fértil para desenvolver o bem, ele não vai conseguir desenvolver o mal, nem que queira, eventualmente. Porque ele está todo talhado para o bem, né? Então, a educação dos pais tem que ser todos os dias. Falar de virtudes humanas. A generosidade, a alegria, a responsabilidade, a compaixão. Essas palavras têm que brotar da boca do pai, de um bom pai e de uma boa mãe. Não é só não mastigar com a boca cheia, sentar direito à mesa, tirar o tênis e pôr o uniforme não sei aonde. Isso tudo é básico. Nós temos que chegar no essencial. O essencial está muito além do básico, porque o básico é a linha média medíocre. Então, as pessoas estão... como é que a gente fala? Quando elas estão atrofiadas. Existe um potencial de bem que não foi desenvolvido. Tá? Não foi desenvolvido. Depois fica assim. Eu estava falando com uma pessoa ontem, filhos de 20, 21, 22, 24 anos, que o único sucesso é acadêmico. Estudam bem, vão estudar lá não sei onde, na Europa, fazer faculdade fora, morar, sabe, ter bons empregos e pronto, acaba por aí. Tá? É depressão, é ansiedade, é dificuldade de relacionamento, é muita insegurança, é não ter uma religião, é contestar tudo e todos, enfim, né? Então, assim, os pais têm nas mãos todas as armas. A eles, e só a eles, não ao presidente da República, não ao governador, não ao diretor da escola, não ao tio, não à babá, a ninguém mais cabe, a não ser ao pai e à mãe, formar. Não é só ensinar, não é instrução, é formação. Formar homens livres, responsáveis, com dignidade, com nível alto de cultura e com peito para enfrentar a vida. Tem que ter peito. Estamos com pessoas frágeis. Inteligentíssimas, potencialmente muito capazes, mas encruadas, não foram desenvolvidas. Eventualmente teríamos uma sociedade, meu Deus, muito boa, cheia de pessoas muito preparadas e de alta categoria na sua personalidade, mas não temos. É assim, dá para contar nos dedos, né? Pessoas boas que contribuem. A pessoa madura, ela serve. O contrário da imaturidade, a maturidade, ela se baseia no sair de si. Quanto menor uma criança, mais egocêntrica ela é. É normal, natural, é esperado. O egocentrismo infantil é muito dentro, né, daquilo que se espera e é até sadio. E à medida que a criança vai crescendo, 4 anos, ela já tem que ajudar os outros. 5 anos, ajudar um pouco mais.
6 anos um pouquinho mais, 7 anos mais ainda. Na adolescência, essas grandes crises da adolescência talvez não existissem se eles fossem os adolescentes assim, formados para amar, para sair de si, para ajudar os outros. Toda a educação deveria ter, a partir ali da adolescência, que eles têm mais independência, eles deveriam ter, além da escola, de extracurricular, de esporte, instrumento musical, um serviço de ação solidária. Isso amadureceria muito esses filhos, né? Essas crianças, que, repito, têm um grande potencial, mas que não está sendo utilizado, não está sendo devidamente desenvolvido. Então, a criança tem que saber, para ela ter um sentido da vida, meio que os pais vão levando para que ela veio. Quais são as qualidades que ela vai utilizar para melhorar o seu entorno? Quais? Ela é generosa? Então ela vai, onde ela vai pôr essa grande generosidade dela? Ela é muito ativa, né? Ela é compassiva, então vai fazer o que com essa compaixão? Aonde ela vai trabalhar, aplicar, operacionalizar as suas virtudes? E a criança tem que sempre ver que, desde criança, depois, por sempre, que ela tem fragilidades, ela tem defeitos, ela tem que se ver totalmente, ela tem que se ver integralmente, ela não pode se achar que ela é boa, porque ela é boa em algumas coisas, não é boa em algumas outras. Esse é o autoconhecimento real, que a leva, com entusiasmo e incentivo dos pais, que deveria ser assim, né, a ir minimizando, a ir se esforçando para diminuir os seus defeitos e ampliar as suas potencialidades humanas. Então, o que é uma vida feliz? Uma vida boa, não uma boa vida, mas uma vida boa, é a vida bem vivida em que as pessoas se encontram. O meu negócio é esse. Eu vou ajudar desta maneira. Tá? Quando uma pessoa ajuda, é um antídoto contra as doenças mentais hoje, né, muito existentes, como, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico, as ansiedades generalizadas, né, e outras mais. Então, a vacina, para melhorar a vida psíquica, a vida interior, a vacina, o antídoto para isto, é usar os seus talentos humanos para fazer bem feito para alguém, fazer algo de bem para alguém, um grupo, uma instituição, para os mais frágeis. Um vai ser com o idoso, o outro vai ser com os presos, no outro vai ser levar as pessoas à fé, o outro vai ser com criança ou com doentes, né? Tem um documentário que se chama Quem se Importa? Tá lá no YouTube. Então ali tem várias pessoas que se dedicam ao bem no mundo inteiro, ações benéficas que a gente nem imagina que existe no mundo, e essas pessoas estão lá, e as pessoas que têm esse encantamento e essa dedicação real, concreta, por algo que ela quer transformar para melhor, ela tem o sentido da vida. Tem uma mulher que foi presa política na ditadura da Argentina, que depois de sofrer muito nas mãos dos algozes lá das prisões, ela, quando saiu, queria morrer, obviamente, queria acabar com a própria vida, a vida estava totalmente sem sentido. O que ela fazia? Ela se sentia destruída, acabada, que ela não tinha valor. Transformaram ela num amontoado de células. Entretanto, ela teve um insight, e ela sabe o quê? Tem muita gente, não sou só eu que estou assim. Muitas pessoas que estiveram nas prisões estão assim também. Ela começou, obviamente devagar, com poucas pessoas, abriu uma instituição para lidar, tratar, ouvir, acompanhar essas outras pessoas que saíram como ela, muito debilitadas, né, em todas as áreas da pessoa,
E ela foi formando, foi aumentando, formou um grupo. O sentido da vida dela acabou sendo isso, que deve trabalhar até hoje, né, parece. E ela achou algo para ajudar alguém. Quem precisa, os mais frágeis. Né? Então, aquelas pessoas adultas, pais e mães também, que dão aos filhos o seu exemplo de beneficiar os outros, de sair da superficialidade, de não ser tão distraído com coisas e mais coisas, mas abrir um caminho, né, e romper essa barreira da distração e do mundo tão material, né, tão materializado que nós temos, e vai lá e encontra e leva os filhos para ajudar, para colaborar também, né? Então esses pais estão de fato formando seres humanos com uma grandeza de caráter, tá? Mas precisa que haja conversas muito mais profundas do que as conversas levianas que as famílias têm. Precisa sair do assunto carro, grife, festa, comida, viagem, presente, para entrar no mundo do exemplo, da virtude, da personalidade, do amadurecimento humano, do sentido da vida, do significado que cada coisa tem e do que cada filho, porque se você tiver 4 filhos, cada um vai ter uma performance particular, especial, para ajudar, para fazer algo por alguém no mundo, de bem até morrer. Muito bem, Lélia. Eu acho que tudo a ver com a transformação, né, Mari, que a gente espera da sociedade, dar sentido à vida para a sociedade, para que a gente tenha um país e um mundo melhor, né, Mari? Com certeza. Foi um papo muito prazeroso, viu, Lélia? A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, fico à disposição. Obrigado, Lélia. Obrigado, Mari. Nós temos que avisar a todos vocês que a partir do próximo domingo, quem estará aqui comandando o Papo de Transformação é a nossa colega de Gazeta do Povo, a Rossana Bittencourt, que está de volta depois de férias, licença maternidade, e vai estar comandando o Papo de Transformação. E foi um prazer, Mari, estar contigo todos esses episódios. A gente aprendeu bastante e esperamos que a nossa audiência também, né? Sim, a gente se divertiu bastante, aprendeu bastante e agora a gente volta a tocar com mais foco os nossos programas já, o Sem Rodeios e o Entre Linhas. A gente espera vocês na programação da Gazeta do Povo. É isso aí, tenham um ótimo domingo e uma ótima semana. Até lá!